Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre ligações químicas. A grande variedade de produtos químicos existentes é possível apenas porque os átomos dos elementos químicos interagem entre eles de diversas formas. Vamos entender melhor estudando primeiro os gases nobres. O físico alemão Walter Kossel, em 1916, realizou estudos envolvendo esses gases, que dificilmente realizam ligações com outros elementos químicos. Baseado em seus estudos, ele enunciou a regra do octeto, que posteriormente foi aperfeiçoada pelo químico estadunidense Newton Lewis. De acordo com a regra do octeto, os átomos adquirem estabilidade quando sua camada de valência, que é a última camada ocupada por elétrons na eletrosfera do átomo, torna-se semelhante à dos gases nobres, ou seja, adquirem ou ficam com 8 elétrons nessa camada de valência. Com exceção do elemento hélio, que possui apenas 2 elétrons na sua única camada, que é a camada K, que está mais próxima do núcleo do átomo, completando-a, os demais gases nobres apresentam 8 elétrons em sua camada de valência. E por isso, a regra leva o nome de regra do octeto. Octeto de 8, 8 elétrons na camada de valência, como podemos observar na figura. Os demais elementos fazem ligações químicas para que suas camadas de valência se tornem semelhantes às camadas de valência dos gases nobres, com 8 elétrons, adquirindo assim estabilidade. Os elementos químicos com 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência tendem a perder elétrons para se estabilizar. Os elementos com 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência tendem a receber elétrons para se estabilizar. Os elementos com 4 elétrons na camada de valência podem perder ou receber elétrons para se estabilizar. Relembrando a regra de distribuição eletrônica, temos 7 níveis de energia que correspondem a 7 camadas, nomeadas entre as letras K, L, M, N, O, P e Q. E cada camada que está associada a um nível de energia possui um número máximo de elétrons. A camada K suporta, no máximo, 2 elétrons. A camada L, 8 elétrons. A camada M, 18 elétrons. A camada N suporta, no máximo, 32 elétrons. A camada O, também 32 elétrons. A camada P, 18 elétrons. E a camada Q suporta apenas 2 elétrons. Veremos as diferentes ligações químicas para entendermos como os átomos se ligam. O elemento sódio, que tem 11 elétrons distribuídos em 3 camadas de valência, seguindo a regra anterior, possui na sua camada K 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. Juntando essa soma, já temos 10. Então, sobra um elétron para a última camada, que é a camada de valência, a camada M. O elemento cloro possui 17 elétrons na sua eletrosfera e também está distribuído em 3 camadas eletrônicas, seguindo a regra de distribuição. 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada M. Essa soma já dá 10, faltando 7 elétrons que serão repassados para a camada M. Então, a camada de valência do elemento cloro tem 7 elétrons na sua camada M. Ambos não são estáveis,
Porque vimos que para adquirir estabilidade, os átomos precisam ter na sua camada de valência 8 elétrons para ficarem estáveis. Quando esses dois elementos reagem entre si, o sódio perde um elétron da sua camada de valência e transforma-se em um cátion, que é um átomo positivamente carregado, já que agora possui mais prótons do que elétrons. O cloro, ao receber esse elétron, transforma-se em um ânion, que é um átomo negativamente carregado, pois agora ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Quando os elementos sódio e cloro reagem entre si, o sódio perde um elétron de sua camada de valência e transforma-se em um cátion. Cátion é um átomo positivamente carregado, já que perdeu o elétron que é eletricamente negativo. Agora possui mais prótons do que elétrons. No caso do cloro, que recebe esse elétron, transforma-se em um ânion. Ânion é um átomo negativamente carregado, pois recebe o elétron de carga negativa e passa a ter mais elétrons do que prótons. A transferência desses elétrons é definitiva. Não há como haver uma reversão de forma natural. Como o sódio e o cloro agora apresentam cargas elétricas opostas, cria-se uma força atrativa, chamada também de força intramolecular, entre esses dois elementos, e forma-se o composto iônico NaCl, que conhecemos como sal de cozinha. Na química, quem perde ou cede elétron geralmente vem na frente, pois fica positivamente carregado. Para que ocorra uma ligação iônica entre dois átomos, é necessário que um deles atinja a estabilidade, perdendo elétrons, formando assim um cátion, e o outro se estabilize recebendo elétrons, originando um ânion. Os compostos iônicos são sólidos em temperatura ambiente. Em geral, têm pontos de fusão bastante altos, já que a ligação iônica é muito forte. O cloreto de sódio, por exemplo, funde-se a 801 graus Celsius. Os metais geralmente se apresentam com menos de 4 elétrons na camada de valência, enquanto os ametais costumam apresentar mais de 4 elétrons na camada de valência. As ligações iônicas, portanto, costumam ocorrer entre metais que cedem elétrons e ametais que recebem elétrons, ou entre metais e o hidrogênio. Dois elementos que tendem a receber elétrons não formam ligações químicas. Para saber a fórmula química do composto iônico, basta utilizar a carga do cátion como índice do ânion e vice-versa, assim como fazemos nas operações que é necessário usar meio pelos extremos na matemática. Para facilitar a compreensão, sabemos que o grupo dos metais tende a perder elétrons, ficando assim positivamente carregados, já que os elétrons têm carga negativa. A família 1A perde um elétron, a família 2A perde 2 elétrons e a família 3A perde 3 elétrons, tendo esses elementos o índice acompanhado do sinal positivo. No grupo dos ametais, sabemos que eles tendem a ganhar elétrons, e se ganha carga negativa, eles ficam eletricamente negativos. Por isso, vem acompanhado do sinal negativo. A família 5A ganha 3 elétrons. A família 6A ganha 2 elétrons. A família 1A ganha 1 elétron.
Acompanhe o exemplo. O elemento cálcio reagindo com o elemento cloro irá formar CaCl2. Como chegamos a esse resultado? Sabemos que o cálcio pertence à família 2A. Logo, ele irá perder 2 elétrons. E sabemos que o cloro pertence à família 7A, ganhando assim um elétron. Como na química, quem cede elétron vem na frente, nós temos Ca, e assim como na matemática 1 não é expresso, Cl2. Outro exemplo é a reação entre potássio e enxofre. Sabemos que o potássio está na família 1A, perdendo um elétron, e que o enxofre está na família 6A, ganhando 2 elétrons. Colocando o índice desses elementos e fazendo a operaçãozinha de meio pelos extremos, lembrando de que quem cede elétron vem na frente, nós temos o resultado K2S1. O 1 não é expresso, então nosso resultado fica em K2S. Nas ligações covalentes ou ligações moleculares, dois ou mais átomos compartilham os elétrons da camada de valência, tornando-se estáveis. Esse tipo de ligação ocorre entre os ametais. É o que acontece, por exemplo, na formação do gás hidrogênio. O elemento hidrogênio tem apenas um elétron na camada de valência, precisando receber mais um para ficar eletronicamente estável. Dois átomos de hidrogênio se unem e passam a compartilhar seus elétrons, ficando cada um com 2 elétrons na camada de valência, sendo assim estáveis. Podemos representar os compostos covalentes de 3 formas diferentes. A fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis indica os elétrons dos átomos envolvidos. A fórmula estrutural plana indica os pares eletrônicos envolvidos em ligações covalentes, que são representados por traços. A fórmula molecular indica o número de átomos envolvidos na formação da molécula. Para entender melhor, vamos usar a água como exemplo. A água é um composto covalente, onde um átomo de oxigênio, contendo 6 elétrons na sua camada de valência, se liga a 2 átomos de hidrogênio. Logo, os 3 átomos ficam eletronicamente estáveis, pois passam a compartilhar na sua camada de valência 8 elétrons, se assemelhando aos gases nobres e ficando estáveis. As ligações covalentes são mais fracas que as ligações iônicas. Compostos covalentes têm, em geral, pontos de fusão mais baixos que os compostos iônicos, pela fragilidade das ligações. Ligação molecular ou iônica. Os compostos que têm ligações covalentes e iônicas em sua estrutura são considerados iônicos. Os compostos moleculares têm apenas ligações covalentes, como é o caso do carbonato de sódio, que possui ligações covalentes entre carbono e oxigênio e ligações iônicas entre oxigênio e sódio. Portanto, o carbonato de sódio é considerado um composto iônico. Na estrutura do gás metano, todas as ligações são covalentes, sendo este considerado um composto molecular. O carbono está ligado a 4 átomos de hidrogênio. Na formação de ligações metálicas, os átomos não obedecem à regra do octeto.
Como vimos no início desta aula, os elementos que possuem 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada de valência tendem a perder elétrons, e os mais externos se afastam do núcleo, de modo que os átomos viram cátions, que são átomos positivamente carregados. Os cátions arranjam-se em padrões geométricos e são envolvidos pelos elétrons livres, que têm grande liberdade de movimento. Eles formam o que se chama de nuvem ou mar de elétrons. Isso explica a condutibilidade elétrica observada nos metais, pois os elétrons da camada de valência estão livres para percorrer a estrutura do metal. Sob tensão, os átomos dos metais se deslocam uns sobre os outros e, mesmo assim, os elétrons livres mantêm os átomos ligados entre si. Isso explica a maleabilidade e a ductilidade dos metais, o que não ocorre nos cristais iônicos. Geralmente, os metais são representados por seus símbolos, sem indicação da quantidade de átomos envolvidos, que é muito grande e indeterminado por conta de suas propriedades. Vamos agora recapitular os tipos de ligações químicas vistos nesta aula. Um metal que reage com um não metal forma uma ligação iônica. Um metal que reage com hidrogênio também forma uma ligação iônica. Um não metal que reage com outro não metal forma uma ligação covalente. Um hidrogênio que reage com outro hidrogênio forma uma ligação covalente. Um hidrogênio que reage com um não metal também forma uma ligação covalente. Gases nobres não realizam ligações químicas com outros elementos, já que são estáveis. O nosso conteúdo acaba por aqui. Deixarei este mapa mental para a melhor fixação dos assuntos vistos nesta aula. Bons estudos e até a próxima aula!